Saudações em Goiás, 9h30 da manhã. Nós estamos aqui na pequena cidade de Três Ranchos, onde a gente veio acompanhar um amigo nosso nos lances mais agrícolas. E o vídeo que eu vou mostrar agora vai ser sobre a civilização indiana. É mais uma conversa do que uma aula. Espero que vocês gostem. Esse é o algodãozinho do cerrado. Olha que flor bonita. E ali está o polinizador, uma mamangava do tamanho de um beija-flor. É uma abelha solitária. E ela pica, gente, pode ter certeza. Aqui, gente, estamos chegando. O cerrado nessa época ele fica bem desmilinguido. Seu professor Edinho, meu amigo desde a época da faculdade. No... Nessa época das flores amarelas, não sei se vocês perceberam. Nossa, que tanta folha. Vai fazer taioba, gente. Taioba tem jeito de fazer, tem jeito certo. Vou mostrar pra vocês. Nossa senhora. No... Parece que pegou uma devassa aqui, rapaz. O vento deve ter sido forte. Olha, tem até pedaço de bambu aqui, foi bambu, fica lá na frente. Ontem, a hora que eu vinha vindo, Ah, gente, aqui dá uns pés de vento, que é uma coisa... Esse bosquezinho, normalmente não tem jeito de você passar nele. Ele é bem fechado, mas nessa época, as folhas caem tudo e ele fica suave. Suave até. E aí tem que tomar cuidado, porque debaixo dessas folhas a gente não sabe o que tem. Por isso, num lugar desse, gente, é uma dica de milhões. Anda fazendo barulho, para dar prazo de cobra não ter ouvido. Certo, cobra não tem ouvido, mas ela sente vibração. Então você pisa sem medo de ser feliz, fazendo estardalhaço. Porque se tiver uma, como diria meu finado pai, uma nervite, ela vai ouvir. Gente, vocês não têm noção do perfume que é o meio desse matinho. Sabe, nossa senhora. Perfumado mesmo. Olha lá, ó. Não sei se dá para ouvir o barulho das abelhas. Porque esse silencioso, pero não mútil. Certo? A área da hidrelétrica, depois daquela cerca. Quer dizer que a tendência é que ela suba. Essa represa da usina hidrelétrica de embarcação. Aqui lá na frente, estão vendo? Peraí, opa. Lá na frente, Minas. Lá de cá é Goiás. Lá de lá é Minas Gerais. Não sei se município de Coromandel, de Cascalho Rico, Dourado Aquário, Estrela do Sul. É aquelas bandas ali, ó. Certo? Aquilo ali é um barquinho de pescador. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Agora a gente pode, enquanto a gente vislumbra isso aqui, falar da Índia. Primeira coisa, nós não estamos falando necessariamente da Índia. Civilização indiana. E aí tem uma coisa, o Nepal, proporcionalmente, é uma população hinduísta maior do que a da Índia. Certo?
o país com maior proporção de hinduístas na população é, na verdade, o Nepal. A Índia é o segundo, mas é claro que 80% da população indiana é hinduísta, e isso é, bom, literalmente 1 bilhão de pessoas. 1/8 da população humana é hinduísta, né? Você tem 1 bilhão na Índia, mais uns 50 milhões espalhados, principalmente por Nepal. Mas você tem Bangladesh, você tem Sri Lanka, você tem Indonésia, a ilha de Bali é hinduísta, certo? Bali é hinduísta. Em períodos outros da história, a civilização hinduísta se expandiu pelo sudeste da Ásia e chegou até a Indonésia. Tanto que o hinduísmo é uma das religiões reconhecidas como oficiais na Indonésia. O país é predominantemente muçulmano, mas tem no hinduísmo uma de suas religiões oficiais, né? Exatamente por causa de Bali. Mas tem muitos monumentos espalhados por toda a Java, por Sumatra, por Bornéu, templos em Java, que são templos hinduístas, né? Angkor Wat, no Camboja, que é um dos lugares mais extraordinários que existem no mundo, tem essa vibe, certo? Então o Camboja também foi um reino hinduísta no passado. O hinduísmo se expandiu por todo o sul da Ásia. Depois recuou por conta do islamismo. Mas os templos permaneceram, principalmente na Indonésia e no Camboja. E na Indonésia sobrou uma população hinduísta relicta na ilha de Bali. Bali, diferente da maioria da Indonésia, que é muçulmana, é um lugar hinduísta. Você vê templos hindus e tudo mais. Aqui nas Américas, Suriname, Guiana e Trinidad e Tobago tem minorias hinduístas importantes. Inclusive fala-se línguas da Índia nesses lugares, certo? Porque na época do colonialismo, mão de obra hindu foi trazida para a América do Sul, para o cultivo da lavoura de cana principalmente, para o empreendimento colonial. E é no mesmo sentido que se explica uma minoria indiana, percentualmente bastante relevante, mas de 1/3 da população, em Fiji, na Oceania. O que tem hindu fazendo em Fiji? Plantio da cana-de-açúcar, certo? Então, durante a fase mais imperialista do que colonialista, o Reino Unido levou essa mão de obra hindu para uma série de países, certo? Como eu disse, você tem algumas pequenas ilhas do Caribe, como Granada, mas essencialmente para Trinidad e Tobago, Suriname, Guiana e, como eu disse, na Oceania, Fiji. Então, é claro, não forma um contingente assim muito grande, né, porque são países pouco populosos, mas são 50 milhões de hinduístas fora da Índia, sem contar os dos Estados Unidos, que é um contingente bem numeroso, e do Canadá. E claro, Reino Unido, né? O primeiro-ministro da Índia, o banqueiro lá, é de origem indiana, certo? Então, foi um grupo que se espalhou pelo mundo. Ok. Os hinduístas, a gente fala de civilização indiana, ele se estende além dos hinduístas, certo? A Índia, historicamente, é um país de muitas crenças, sempre foi uma nação de muitas crenças. Muitos grupos étnicos. No sul, tem uma população negra, mas sem vínculo com os negros africanos, chamado Drávida. Esses Drávidas têm a pele escura, preta mesmo, mas o cabelo mais liso. Eles estão em Tamil Nadu, Kerala, sabe? Esses estados mais ao sul da Índia. São que uns 300 milhões de pessoas,
de origem drávida. Existem grupos relíquitos drávidas no norte, inclusive no Paquistão e até no Afeganistão. O que quer dizer que no passado eles ocuparam uma área bem maior do que ocupam hoje. Certo? Uma área bem maior. Inclusive suspeita-se que a civilização indiana, harapiana, seja drávida. E não se sabe se ela é indo-europeia ou drávida. Com certeza, no fim dela, houve mistura, né? Ela acabou por algum motivo. Então, suspeita-se que esse acabar da civilização harapiana tem alguma coisa a ver com a migração dos indo-europeus, dos arianos, que aconteceu entre 3.700 e 3.400 anos atrás. O hinduísmo, no entanto, ele não é uma criação indo-ariana. O hinduísmo é muito mais antigo que isso. As raízes do hinduísmo têm mais de 8.000 anos. Nesse sentido, das grandes religiões, é de longe a mais antiga que existe no mundo. O cristianismo tem 2.000, o judaísmo 3.000, o islamismo 1.300, um pouco mais que isso, o budismo 2.500, o confucionismo e o taoísmo uns 3.000, 4.000, e as raízes do brahmanismo têm 8.000 anos. É uma religião pré-indo-ariana, certo? Que existiu muito tempo antes da chegada dos arianos. O que os arianos fizeram foi compilar, né, os livros sagrados, Mahabharata, Bhagavad Gita, essas coisas, os Upanishads, eles compilaram, mas eles não criaram, eles adaptaram. Certo? O princípio de castas, essas coisas todas, quem criou foi os indo-arianos. Inclusive porque, como eles eram um grupo muito menor, eles não queriam perder a própria identidade. O Buda, Siddhartha, né? Siddhartha, assim como Jesus não era cristão, Siddhartha não era budista. Siddhartha, ele era hinduísta. E ele era de uma família nobre. E o que significava ser nobre? Pureza do sangue. Gente, eu sei que a questão da suástica é controversa, mas a gente tem que ser honesto. O budismo era uma religião que, de fundo, que se fosse analisar hoje, é complicada. A questão da pureza do sangue, a pureza racial, era muito importante. Buda só era príncipe porque ele tinha sangue puro, sangue ariano. Aí você tenta passar pano, mas não sei o que, tinha outro significado. Não, o significado era o mesmo, pureza sanguínea, pureza racial. Depois viu-se que era errado, né? Mas o que ele significava é isso mesmo, cara. Buda era um hinduísta de sangue puro, de uma família brahmane, né? De uma família de sangue ariano puro. Não é à toa que a suástica é um símbolo nazista, ok? Foi inclinada. Mas não é à toa que a suástica é um símbolo nazista. Ela existiu no mundo inteiro, blá, blá, gente, por favor, por favor. Eu sei que ela existiu no mundo inteiro e não sei o quê. Mas o que ela significava no lugar de onde ela veio? Pureza. Pureza racial. Não é a suástica que tem na China, não é a suástica que tem na Coreia, não é a suástica que tem entre os astecas. É a suástica originalmente budista, do norte, de vínculo indo-ariano, certo? E ela representava assim pureza racial, perfeito? Os nazis eram essencialmente vegetarianos, como eram, né, essas populações indianas e budistas. A Índia é o país com o maior número de vegetarianos do mundo. Essa noção de que todos os indianos são vegetarianos é bobagem. Indianos comem carne, mas estima-se que 30% da população não realmente seja vegetariana, ou Modi é vegetariana, né? Aí a gente tem que tomar cuidado nessas discussões, que você nem pode colocar vegetariano com traço de caráter, porque, olha, vegetariano, Hitler também era, a cúpula do partido nazi toda era, mas o respeito pela vida é muito amplo, é muito profundo entre os hinduístas.
E isso, se não fosse os ingleses, gente, a Índia seria muito mais preservada do que é hoje. As florestas derrubadas, o desmatamento, as quase extinções, por exemplo, do tigre, aconteceu não por culpa dos hinduístas, nem dos budistas, nem dos indianos. Aconteceu por culpa dos britânicos, certo? A devastação, inclusive eu já até fiz menção a isso, processo que Max Weber chama de dessacralização, que atingiu os bosques, né, os bosques sagrados que toda cidade indiana tinha. E os ingleses chegaram, dessacralizaram, transformaram os bosques sagrados que forneciam ar puro, que fornecia polinização, que fornecia água, né, mananciais, transformaram em madeira. Então a devastação da Índia foi essencialmente britânica. E os britânicos, querendo ou não, deixaram a bagagem cultural. O excesso de misoginia, o excesso de homofobia, o desrespeito à natureza, não são por origem indiana, são britânicos. Inclusive eu fiz um fio na outra rede social, aquela das tretas, em que eu explico que na Índia os britânicos foram responsáveis por 300 milhões de óbitos. Foi de longe o número maior massacre e maior genocídio que a história humana já conheceu em qualquer época. 300 milhões de pessoas perderam a vida para financiar a segunda revolução industrial, essencialmente. Só no período de 1880 a 1912, 140 milhões de indianos perderam a vida por conta do colonialismo britânico. Winston Churchill era um genocida. Não sei o que, derrotou o nazismo, mas ele próprio era um racista empedernido. Ele era um racista empedernido. E ele é responsável pelo genocídio de Bengala. Certo? Então, a Índia sofreu muito nas mãos do Império Britânico. Foi de longe, mas de longe, todos, você pensa, 100 milhões de vítimas do colonialismo nas Américas, entre escravizados e óbitos, 100 milhões de vítimas na África, 100 milhões na China, tudo isso 300 milhões, ou seja, o número que houve na Índia, certo? Então, metade das vítimas dos europeus, as vítimas fatais dos europeus na história, no último meio milênio, foi de indianos, certo? Foi de indianos. E nesse sentido, a eleição de um cara que nem um Modi, que pode parecer meio problemática, mas é problemática para quem, né? Problemática para quem? Quem tá grilado com ele? Tá grilado com ele são os europeus, cara. E a mídia ocidental, o financista húngaro, né, George Soros, anticomunista, da Fundação Open Society, que é golpista até a medula. Então, o fato de a Open Society, o fato da grande mídia ocidental não gostar de alguém, foi quase uma prova de caráter, né? Falou, porra, o cara é bom, qualidade ele tem. Certo? Então, como eu disse, há méritos incontestáveis na Índia. E é uma outra visão de mundo. Primeiro, essa questão religiosa, tá? Que o Modi é meio, né? Mas não existe só hinduísmo. A Índia acho que é o terceiro país do mundo, ou segundo, em número de muçulmanos. Terceiro. Só perde para a Indonésia e Paquistão. Então, 200 milhões de muçulmanos na Índia. Além do hinduísmo, 1 bilhão, e do islamismo, 200 milhões, aí você tem as outras religiões minoritárias. O jainismo, que é mais antigo até do que o hinduísmo. Você tem o sikhismo, que é um povo que curiosamente não gosta dos hinduístas, o Punjab que queria a independência, ainda luta pela independência até hoje. Existem cristãos na Índia, não um número grande, mas existem cristãos na Índia. Você tem os zoroastristas e religiões, digamos assim, mais... Tem budistas, né? E religiões, digamos, mais étnicas, mais tribais. Porque além dos indo-europeus, indo-arianos e dos drávidas,
Pode deixar. Tem os Hmong, que é uma população mais comum no sudeste da Ásia. Você tem populações, digamos, negroides, né? Nas ilhas do Golfo de Bengala, populações bem ancestrais, bem relíquias mesmo. Você tem tibeto-burmeses, principalmente no norte da Índia, né? Na fronteira com a China. Então você tem vários grupos étnicos linguísticos. Estima-se que fale-se entre 400 e 700 idiomas na Índia. Em termos linguísticos, só a Papua Nova Guiné é mais diversa do que a Índia. Certo? Então, isso ao longo da história. Ao longo da história, a Índia é um país que teve que aprender, teve milênios para isso, a conviver com a diversidade. Nós estamos tendo alguns enfrentamentos entre hinduístas e muçulmanos, mas isso é mais decorrente do imperialismo britânico, né? A política de dividir para governar, do que necessariamente seja uma característica inata do hinduísmo ou da civilização indiana. As civilizações indianas, mesmo nas suas fases muçulmanas mais aguerridas, o Império Mogul, ela, de um modo geral, ela era tolerante. Não dá para você ser intolerante num país com tanta gente igual a Índia, né? A Índia, claro, é um país com problemas, a desigualdade social muito grande, menor que a brasileira, né? A desigualdade social no Brasil é maior que a da Índia, então, você vê, com casta, com párias, né? Ainda assim a desigualdade social no Brasil é maior. A Índia é uma potência tecnológica de primeira grandeza. Foi o único país que pousou no Polo Sul da Lua. O único país que conseguiu descer em Marte na primeira tentativa. Então tem um programa aeroespacial muito bem sucedido. Fabrica bomba atômica, bomba de hidrogênio. Tem satélite. É uma potência de primeira grandeza. Tipo, ela emparelha com a Europa pau a pau. Certo? Emparelha com a Europa, principalmente em termos de programa nuclear aeroespacial, com a Europa pau a pau. Na verdade ela vence, ela é melhor do que a Europa. Certo? Ela vence. Daí se você tiver que escolher tecnologia, tipo aeroespacial nuclear, ou europeia, ou indiana, escolha indiana. Porque se você escolher europeia, você vai ficar para trás. E não tem um orçamento assim tão grande. Eles vencem na tecnologia mesmo, na capacidade técnica dos cientistas e dos engenheiros do país. E claro, o país é uma potência industrial, né? Vamos dizer que tranquilamente é uma das 3 potências industriais do mundo. Muita gente fala que maior do que os Estados Unidos, então seria a segunda, só perde para a China. E se você considera a desindustrialização maciça dos Estados Unidos e o crescimento econômico sem precedente da Índia, se a Índia não ultrapassou os Estados Unidos ainda, vai ultrapassar rapidamente. Certo? Então, considerando tudo, já pode dizer que a Índia é a segunda potência industrial do mundo. Embora quase 70% da população ainda mora no campo. Agora, o conceito de campo na Índia é diferente do conceito de campo, por exemplo, no Brasil. As pessoas moram em aldeias, né? Não é aldeia tipo indígena, são cidades pequenas onde a população vive essencialmente da atividade agrícola. Só que o que é considerado aldeia na Índia? Cidade de 80 mil habitantes, lá é uma aldeia. 100 mil habitantes, lá é uma aldeia. Então uma cidade igual a minha, que tem 110 mil habitantes, seria pouco mais que uma aldeia. Muita coisa que no Brasil é considerada cidade, na Índia não é. Então você falar 70% da população indiana é rural. Mas você tem que tomar cuidado com esse dado, porque o que cada país considera rural varia, certo? Na Holanda, menor que 5 mil habitantes é rural. No Brasil, não. Aqui tem um município perto, uma hora ainda quero levar vocês lá, que a Anhanguera tem 1.000 habitantes, é considerado urbano. Mas evidentemente não é urbano. Evidentemente, 1.000 habitantes na Índia é uma aldeia. Como 5 mil habitantes, igual 3 ranchos, é aldeia. Como 20 mil habitantes, igual Ipameri, que é vizinha, é aldeia, cara. Então, esse número, 70% da população rural, tem que ser analisado com cautela. Porque é um critério indiano, certo? Os indianos são o próprio critério deles e eles têm esse direito, porque, né, eles são muito mais antigos do que nós. Veja, quem inventou os números do alfabeto arábico, né, os números arábicos, foram eles, né? Os árabes se adaptaram, mas a invenção
da numeração arábica foi deles. O zero posicional também é indiano. Perfeito? Também é indiano. Várias conquistas da matemática, para não falar Bhaskara, né? São indianas. O país é uma potência tecnológica da matemática. Apesar de ter 500 milhões de analfabetos, metade dos analfabetos que existem no mundo estão na Índia, o país também tem 500 milhões de pessoas muito qualificadas. A Índia tem essa idiosincrasia, né? Essas contradições internas. Você tem locais lá no deserto do Rajastão, perto de Jaipur, que a temperatura atinge 60 graus. Mas na fronteira com a China, com o Paquistão, nos Himalaias, você atinge 50 graus abaixo de zero. Então tem uma diversidade climática extraordinária. Tem a região mais chuvosa do mundo, Cherrapunji. Hoje, sabe que a região mais chuvosa do mundo, na verdade, fica no Equador. Ou na Colômbia, acho que no Equador, né? Na região do Chocó biogeográfico. Mas mesmo assim, chove 10 mil milímetros por ano, cara. 10 mil milímetros por ano. É uma das regiões mais chuvosas do mundo. Certo? E tem desertos enormes. Deserto do Rajastão, deserto de Thar, são desertos imensos. Então, né, o país é muito diverso. Muito diverso. Climaticamente, botanicamente, linguisticamente, culturalmente, religiosamente. Só para vocês terem uma ideia, são, acho que, se não me engano, 16 idiomas oficiais, né? E tem 14 escritas, cara. 14 escritas. Pensa um país com 14 escritas. É a Índia. Certo? Então, é um mundo. É um mundo. Na Índia, o subcontinente indiano deveria ser um continente. Porque se você junta Paquistão, Bangladesh, Maldivas, Sri Lanka, Nepal, Butão, você tem o quê? 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Bem mais que 2 vezes a população da Europa. Na verdade, seria o segundo continente mais populoso do mundo. Mais populoso do que a própria África. Na verdade, bem mais populoso que a África. Colocaria uns 200 milhões de habitantes em cima da África. 600 milhões em cima das Américas. Colocaria quase 1 bilhão em cima da Europa. Certo? Considera a diversidade linguística. Você tem quantas línguas na Europa inteira? Considerando o Cáucaso. Umas 100? A Índia tem 600. Tem quantas grandes religiões na Europa? 4? A Índia tem 6. Qual foi a origem da civilização europeia? A mais antiga, os minoicos, eteocretenses, 3.500 anos. A origem da civilização indiana data de 6.000 anos atrás. Certo? Então, por qualquer critério, a Índia é muito mais diversa, muito mais continente do que a Europa é. Certo? A região da Índia é uma civilização extraordinária. Você tem aquelas questões de higiene e tal, mas isso é muito cultural, cara. Isso é muito cultural. Por exemplo, as regiões em Kerala, que na prática é um estado comunista da Índia, é muito diferente de, por exemplo, Delhi, que é muito diferente das regiões mais islâmicas da Índia, ou das áreas mais tribais, das áreas mais tibeto-burmesas, do Ladakh, da Caxemira. Caxemira é um lugar lindo, maravilhoso, extraordinário. A Índia está cheia desses lugares, dessas coisas extraordinárias. É uma civilização fantástica, a gente não pode reduzir ela a vaca cagando no meio da rua, por favor. Por favor. Certo? Bom, de toda forma, eu vou tentar carregar esse vídeo, porque aqui tem internet, mas é internet rural, né? Então vocês sabem que é mais complicado. Eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza ficaram dúvidas, porque eu queria fazer originalmente um vídeo mais técnico e tal, mas eu gosto de uma paisagem bonita, sabe, a nossa vibe é essa, né? Vocês estão vendo Goiás. Estou falando sobre a Índia, mas vocês estão vendo Goiás, que não é bom, mas é quase. Espero que vocês estejam gostando. É a minha terra. Meu pai viveu muitos anos aqui.